Dia de futebol, vamos falar hoje sobre essa partida importantíssima para o Vasco contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Hoje às 4h30, o Vasco precisa ganhar essa partida, porque 2 meses que não ganha, a última vez que ganhou foi do Botafogo, antes da eliminação da Copa do Brasil. Enfim, o Ricardo Sapinto que vai em busca da sua primeira vitória. Vamos falar do Ricardo Sapinto em uma entrevista que ele deu também e que ele fala a respeito desse tumulto ou desse ambiente político criado no Vasco que está atrapalhando os jogadores, atrapalhando o trabalho, atrapalhando a comissão técnica. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia um ganhou, não ganhou. Então ele fala a respeito da política do Vasco, que inclusive na opinião dele é ruim para a imagem do clube. Vamos falar um pouco sobre as últimas notícias a respeito da política. Tem até um vídeo bem interessante para você que ficou esperando uma decisão da justiça ontem em favor do candidato eleito Leva esse ano. Tem um vídeo bem interessante de uma pessoa no final e eu vou postar aqui para que você entenda o que está acontecendo nos bastidores jurídicos sobre a política do Vasco da Gama. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um outro vídeo, mais um vídeo agora para falar de futebol também. Para você que acompanha, gosta do canal, conta com o seu joinha. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, que eu falo de política, bastidores, futebol. Se gostar, só se você gostar, você se inscreve. Tem um @Vascaíno do Cerrado no Instagram também. Segue lá, dá uma força pro amigo vascaíno. O canal que tá chegando aí, ou passando os 26 mil inscritos. Logo, logo vamos chegar aos 30 mil com a ajuda de vocês, tá? Vamos falar aqui sobre essa partida de hoje. O Vasco que joga contra o Sport às 4h30 com transmissão da Globo. Eu ainda não entendi, eu tentei pesquisar o porquê dessa partida transmitida hoje, dia de sábado, às 4h30, tá? A informação é essa. Globo, Sport TV e Premier vão transmitir Vasco e Sport. Um jogo, o Sport Vasco, que é na Ilha do Retiro. O Sport que vem de uma vitória e 2 empates, e o Vasco que vem de uma sequência sem ganhar, de mais de 10 jogos. Aliás, o Vasco, a última vez que ganhou foi contra o Botafogo, lá naquele jogo antes da Copa do Brasil. De lá para cá, nenhuma vitória mais, por isso o time está aí na zona de rebaixamento, e se perder hoje, vai ali para vice-lanterna. Mesmo que ganhe a próxima partida, não sai da zona de rebaixamento. Difícil a situação, né? Se politicamente o ambiente é conturbado, no futebol as coisas vão de mal a pior. Vamos torcer para que o Ricardo Sapinto monte um time interessante, que o Vasco entre. Eu acho que está faltando mais vontade desse time. Lembrar que o Vasco hoje vai jogar desfalcado, né? O Miranda, o Castan, o Carlinhos e o Ribamar, os 4 estão fora da partida por causa do Covid. O Bruno Gomes com dor no quadril, acabou que nem viajou também. Então o Vasco vai para campo sem esses jogadores. Em alguns casos eu não sei se é desfalque ou se é reforço. Vou ser bem sincero com vocês, o Ribamar não jogar, para mim, eu acho que tá valendo, tá ótimo. Agora vamos falar a respeito do time mesmo. O Vasco pode vir no 3-5-2, ele vai insistir no esquema com 3 zagueiros, é o que tudo indica. Entra com aí o problema. Ricardo Graça, Jadson e o Wesley. Tá cotado o Wesley ou o Marcelo Alves, mas pela experiência parece que é o Wesley que vai jogar. Deus tem de piedade de nós. Acho que quanto mais a gente fala, mais notícia ruim aparece. O Wesley pode pintar como terceiro zagueiro do Vasco hoje. Joga com os laterais Léo Gil e Neto Borges. Parece que afastou de vez a situação do Henrique. Acho que tem muito vascaíno que acha o Neto Borges pior. Eu particularmente não acho. Acho que tem que ter uma sequência, como deram a sequência com o Henrique, para depois aí a gente ver se realmente ele é pior que o Henrique. E aí no meio de campo, o Léo Gil, Andrei provavelmente não deve jogar, não sei se ele entra como titular, mas seria o Andrei, Juninho ou Felipe Basso. É claro que eu iria de Juninho, né? O Andrei não vive um momento bom e o outro eu acho que nem dá para comentar. E aí o Benítez no meio de campo,
Thales ou Gustavo Torres e Cano. Como você montaria o time do Vasco? Deixa a sua escalação aqui dessa armação toda. Você iria com um esquema com 3 zagueiros. Eu particularmente tentaria o 4-4-2. Acho que o Vasco está precisando de voltar a esse esquema por ser um time limitado, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que com o treinador Ricardo Sapinto, ele monta um time, e ele falou numa entrevista que ele monta um time que não é porque ele joga com 3 zagueiros que ele vai jogar defensivamente, mas ele joga defensivamente, porque os alas que eram para atacar constantemente não atacam. Então ele fica com 3 zagueiros e 2 laterais, fica um esquema com 5 jogadores atrás, e foi assim contra o Palmeiras que a gente jogou como um time de terceira divisão. Enfim, esse é o time do Vasco. O Sport também vem com problema para a partida, ele não joga com o goleiro Luan Poli, o zagueiro Rafael Thierry, o volante Marcão, o lateral direito Raul Prata e o volante Alan Santos. Então o Sport vem com desfalques também. Não é esse time todo, dá para o Vasco jogar melhor. O que está faltando para esse time é vergonha na cara, vontade de ganhar a partida, entrar para sair dessa situação, e é o que eu não estou vendo. Acho que o Ricardo Sapinto, até inclusive quando contrataram o Ricardo Sapinto, uma das coisas que falaram que ele era um cara que batia na cara de jogador, era um cara que era porra louca, que no vestiário comia no pau, que era um cara que era enérgico, e a gente comprou essa ideia. Eu não tenho visto isso. O time andando dentro de campo, se arrastando, e eu não vejo ele com essa agressividade. Está faltando então o Ricardo Sapinto um pouco dessa maluquice dele, ou dessa loucura, ou dessa agressividade, para ver se o time acorda, porque a gente não tem um time excelente, mas tem um time muito pior que a gente, jogando com vontade, jogando com muito mais vontade que o nosso time. E aí, falando em Ricardo Sapinto, ele deu uma entrevista ao canal Que Partidaço, o nome do canal é Que Partidaço. O técnico Ricardo Sapinto, ele falou da política do Vasco, ele falou que é confusa a política do Vasco, é difícil de discernimento, foi até a palavra que ele usou. Falou que uma hora está eleito, outra hora vai fazer outra eleição, aí é justiça, não sei o quê, e que isso não é bom para os jogadores, não é bom para a comissão técnica, não é bom para o sócio, não é bom para a imagem do clube. Eu vou deixar um trecho dessa entrevista aqui. Não é fácil gerir isto, perceber como é que está a ser gerir essas razões. Hoje sim, amanhã não. Iniciou a votação, acabou, agora foi ligado outra vez. Ainda por cima, com tudo o que está a acontecer à volta disso, não é bom para nós, a equipa, para os jogadores, para a equipa técnica, para a imagem do próprio clube, e dos adeptos, enfim, e dos sócios, não é bom. Nós sentimos isso também. E é importante que se resolva isso mais rapidamente para a equipa ter estabilidade, a equipa precisa de estabilidade nacional, e isso não ajuda. Falar em política, hoje está tendo uma outra eleição para aqueles que não consideram o candidato Levinciano presidente, ou que não consideram o pleito de sábado. Hoje está tendo aquela eleição online ou híbrida, né, que é através da internet, e lá no calabouço com a presença de torcedores. Qual era a alegação do grupo da Sempre Vasco, do seu Mussa, presidente da Assembleia Geral? Era justamente o Covid, a pandemia, a aglomeração, diz que não era o momento, não é certo. Só que no meio de tanta incoerência, tanta hipocrisia, eu recebi uma foto no grupo, do grupo Sempre Vasco, lá no calabouço, votando, e eles se juntaram para tirar uma foto ali, toda a turma. Pasmem, todos eles sem máscara, todos eles ali mostrando que estão cagando para negócio de Covid, pandemia. Quer dizer, é só o meu interesse político. Gente, hipocrisia, vamos parar com hipocrisia. Aí eu vejo gente do grupo da Sempre Vasco falando: mas isso aí é um problema sério, a pandemia, não pode, isso aí a gente não pode negligenciar. Olha aí, cara, olha a foto dos caras. Você acha que eles estão preocupados com a pandemia? Isso aí é discurso político, tudo extremamente político. E falar em discurso político, vou deixar um depoimento aqui no final para você entender a respeito desse desenrolar jurídico sobre essa eleição de sexta-feira ou a eleição de hoje. Olha aí que você vai entender. A Carmen Lúcia negou o pedido do Levinciano, né?
E muita gente está preocupada com isso, certo? Só que eu me lembrei de uma frase que o Levin falou pra mim no WhatsApp. E a frase é a seguinte: eles esqueceram que eu sou advogado também. Cara, o Levin é muito gênio, muito gênio. E ele vai provar que o Mussa usou de influência para chegar na liminar que ele conseguiu. Por isso ele foi até o STF. E ele teve o pedido negado de propósito, para provar que não se passa para uma instância maior sem passar pelas hierarquias do judiciário. Essa informação que eu estou passando para vocês não é porque eu sou advogado, é porque eu tenho familiares dentro do judiciário, e assim que saiu a notícia, eu, leigo que sou, fiquei preocupado, né? Mas agora, vocês lembram daquele jogo que o gatinho ficava aqui e você tinha que dar um jeito de fechar ele? É a Mussa. Você vai ficar enclausurado. Eu quero só que o Levin vença e que ele, nas urnas e no judiciário, infelizmente, seja aclamado como merece o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se for para o bem do clube, vai dar Vasco. E saudações vascaínas.